Graça e paz para você que está vendo esse vídeo agora por meio das suas redes sociais, não importa nem o dia nem a hora. Muito obrigado porque você está me permitindo entrar na sua casa para a gente poder compartilhar a palavra de Deus mais uma vez. Eu sou o escritor Márcio Ribeiro, seja bem-vindo a esse canal, seja bem-vindo a essa plataforma e eu desejo que Deus abençoe grandemente sua vida, abençoe grandemente sua família e que Ele continue falando ao seu coração. Hoje a mensagem vai ser sobre o seguinte tema: escolha não ser um obreiro pesado para seus irmãos. Escolha não ser um obreiro pesado para seus irmãos. A mensagem está baseada na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Antes de eu entrar na mensagem, eu quero pedir a você para curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais. Me ajuda a fazer esse vídeo chegar às pessoas e o algoritmo entender que ele é bom e que deve ser compartilhado. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento são importantíssimos para que essa palavra seja levada adiante. E você só precisa de alguns segundos e não tem que pagar nada para fazer isso. É de graça. E eu peço a você para continuar me acompanhando aqui nesse canal, continuar me acompanhando aqui nessa plataforma, e tem muitos vídeos legais para você. E fica aqui até o final, tem muita coisa boa para edificar a sua vida. Bem, antes de começar a mensagem, eu vou entrar no roteiro do vídeo. Eu vou contar para vocês a ilustração do Reino de Deus, eu vou anunciar para vocês meu livro, vou falar um pouco sobre meu livro, e eu vou entrar na mensagem. Eu quero lembrar a você que o combate às fake news é fundamental, certo? Em qualquer época do ano, independentemente de ter eleição ou não, infelizmente essa praga está aí. Os textos bíblicos para ensinar você, para alertar você o quanto fake news é pecado e desagrada ao Senhor, os textos estão aí nos comentários. Os links para você entrar em sites, para você consultar sobre o que você recebe nas suas redes sociais, realmente é verdadeiro ou se é falso. O WhatsApp da tia Maricotinha, o Telegram da tia Lola, o Instagram do tiozão do pavê e o X do vovô Adamastor, eles não são confiáveis para passar mensagens corretas. Vocês sabem que por esses canais aí que eu falei, só sai fake news, só sai podridão, só sai porcaria. Quer saber se a notícia é verdadeira ou se é falsa? Tem uns links aí nos comentários para você clicar e conferir. E além disso, basta que você veja os telejornais. Basta que você veja os telejornais. Qualquer telejornal de qualquer emissora. Veja mais de um preferencialmente para você comparar as linhas editoriais. Também tem isso aí, entendeu? Linhas editoriais mais para a direita ou mais para a esquerda. Veja tudo. Quanto mais você puder ver, melhor. Porque você mesmo vai ter informações e você mesmo vai poder emitir a sua própria opinião, sem que você seja influenciado pela corrente tal ou pela corrente tal. Você vendo tudo, você tem inteligência, você tem visão, e caso falte a você sabedoria, peça a Deus e ela será concedida. A Bíblia diz isso, Tiago fala sobre isso. Peça sabedoria a Deus e Ele lhe concederá. Simples assim. E nos comentários também eu tenho alguns links aí para você clicar sobre ofertas de emprego, é super importante. Nós estamos vivendo um momento que o país está lutando para se recuperar, mas ainda tem muita gente desempregada, e eu estou aí colocando para você links para você clicar. Não sou eu que estou dando emprego para ninguém, pelo amor de Deus, não entra aqui para me perguntar nada. Eu só estou colocando os links aí, links de lugares para você se inscrever e consultar e cadastrar seus currículos lá, tá? E por falar em se inscrever, cadastrar currículo, caso você ainda não tenha feito isso, baixe o app do LinkedIn. Baixa lá o app do LinkedIn para você cadastrar seu currículo lá. Ali você vai ter contato com pessoas importantes da área de recursos humanos, de tudo que é empresa. Ali o seu currículo é visto. O LinkedIn, caso você não conheça, ele tem um formato parecido com o Facebook.
sem as abobrinhas do Facebook, entendeu? Sem as fake news do Facebook. É corporativo, é para mensagens profissionais, corporativas, comerciais, sem baboseira. Dito tudo isso, vem comigo. Eu quero contar para vocês uma ilustração muito legal, tá? A racista no avião. Esse é o título dessa ilustração. Vamos lá. Certa feita, um avião estava se preparando para fazer uma viagem internacional. Os passageiros já estavam se acomodando, coisa e tal. Aí entrou uma mulher branca, se achando muito superior. Não sei de onde ela tirou isso. Não sei de onde ela tirou isso, que por ela ser branca ela é superior às outras raças. Não sei de que planeta, de que Bíblia, de que lugar ela tirou isso. Não tirou, a não ser que seja do inferno. Fora isso, não tem nenhum outro lugar de onde ela possa ter tirado isso aí. A não ser de um manual demoníaco. Mas enfim, voltando aqui. Então essa mulher, verificando onde ela sentaria, de acordo com a passagem que ela comprou, quando ela chegou no lugar que estava destinado para ela, ao lado dela já estava sentado, acomodado, um homem negro. E a mulher começou a fazer um escândalo dentro do avião, mas um escândalo daqueles, que ela não se sentaria perto daquele homem, porque aquele homem era indigno de estar perto dela, porque ela era superior a ele. Começou todo aquele discurso racista, aquele discurso nojento, que eu tenho certeza que vocês sabem muito bem como é. Está cheio de notícias sobre isso aí nos telejornais. E você sabe muito bem que a extrema-direita, infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto, ela é especialista em racismo. Se é da extrema-direita, é racista. E se é racista, é da extrema-direita. Estão tão misturados quanto feijão e arroz. Racismo e extrema-direita são igual feijão e arroz, estão sempre juntos. Não tem como ter um sem o outro. Enfim, feito aquele escândalo, aquele alvoroço, o homem negro quieto ficou. Aí veio a comissária de bordo falar com a mulher se tinha algum problema, e a mulher começou que não queria ficar sentada perto daquele homem, e que era um absurdo, e porque ela era de uma classe superior, que não sei o que, mas a mulher falou um monte de besteira. Eu não vou nem me dignar a repetir aqui, de tão nojento que é, e vocês sabem muito bem como funciona. Principalmente se você não é branco, você provavelmente já passou por isso, por esse tipo de situação. Ou, no mínimo, já presenciou algum imbecil desses ter esse acesso de diarreia mental. De diarreia verbal também, né? Que não é só a diarreia mental. O racismo não é nem só a diarreia mental. Geralmente vem a diarreia mental e aí vem a diarreia verbal. Aí a comissária de bordo virou para o homem: senhor, vamos fazer o seguinte, como ela não quer sentar perto do senhor, eu vou tirar o senhor daqui, vem comigo. Todo mundo olhou, achou que a mulher ia tirar o homem do avião, achou que a comissária de bordo estava compartilhando com aquelas idiotices, com aquele retardo mental avançado dessa mulher branca aí. E o homem pegou, sem jeito, ele também não sabia o que a comissária de bordo ia fazer, ele sem jeito, sem graça, humilde lá na dele, pegou as coisas dele e foi saindo com a comissária de bordo. Na hora que ele começou a sair, a comissária de bordo falou: eu vou colocar o senhor aqui, ó, na primeira classe, fica tranquilo que o senhor não vai pagar nada mais por isso. O senhor tinha comprado a sua passagem na classe econômica, que era que o senhor podia pagar, tudo bem. Agora, como essa senhora não quer sentar perto do senhor, então eu vou colocar o senhor na classe econômica, um lugar bem melhor para o senhor estar presente, para o senhor viajar confortável. A mulher ficou um siri na lata, né? Ela achou que ela é que ia ser premiada com um lugar melhor. Só que ela se deu mal. E ela ficou mais sem graça ainda quando todos os passageiros do avião já estavam acomodados, levantaram e aplaudiram de pé
a atitude da comissária de bordo. A mulher ficou tão humilhada, envergonhada, tão rebaixada, que ela se sentou na insignificância de quem ela é, ou de quem todos nós somos, que não passamos de pó e cinza diante do Senhor. Ela se sentou e ficou quieta e calada durante a viagem toda. O que é que eu quero dizer com isso? Primeira coisa, Deus nos fez todos iguais, mesmo que tenhamos cor da pele diferente, ou etnia diferente, ou gênero diferente, ou idade diferente, ou condição física diferente. Há pessoas que têm todos os seus órgãos direitinho, há pessoas que têm alguma deficiência ou visual, ou de surdez, ou qualquer outra deficiência, mas diante do Senhor somos todos feitos à sua imagem e semelhança. Não há diferença entre grego, judeu, gentio. A própria Bíblia nos diz isso. E outra coisa muito importante, que também está na Bíblia, vale aqui a atitude do homem negro. Ele, humilhado, ele foi por aquela mulher, ficou quieto, não se levantou para ficar debatendo, nem levantando bandeira disso, daquilo outro. Ele aguardou a comissária de bordo resolver, a comissária de bordo resolveu e ela o exaltou. Então, de certa forma, ela podendo comparar, assim como aquela comissária de bordo exaltou aquele homem negro que estava sendo humilhado por aquela mulher branca racista, assim o Senhor faz conosco quando nós nos sentimos humilhados ou quando somos humilhados. Certo? Quando alguém vem e nos humilha, como está na parábola do publicano e do pecador, o publicano e o fariseu, melhor dizendo. O fariseu chegou, sentou lá no primeiro banco, vocês conhecem a parábola, está na Bíblia, não, porque tal, eu jejuo e blá, 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 eu não sou como aquele homem lá atrás. E o coitado do publicano, do pecador, só batia no peito, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou pecador. E assim aquele homem foi exaltado e o fariseu que se achava o tal foi humilhado. Jesus nos ensinou isso aí. Então fica essa lição, certo? Não há ninguém melhor nem pior porque é dessa ou daquela raça. Não há ninguém melhor nem pior porque é dessa ou daquela religião. Não há ninguém melhor nem pior porque é desse ou daquele gênero, ou dessa ou daquela orientação sexual. Para nós que somos cristãos, fica uma lição importante. A palavra de Deus ela tem que ser pregada. A tempo, fora de tempo. Quando se diz fora de tempo, não é ser inconveniente, invadindo espaço dos outros, não. Não colocando limitações assim no sentido de eu não vou pregar para aquela pessoa. Por que não vai pregar para aquela pessoa? E se o Senhor mandar você pregar para aquela pessoa? Ou se o Senhor não mandar você pregar para aquela pessoa, mas você orar por aquela pessoa, no secreto do seu quarto. É sobre esse tipo de coisa que o texto fala. Que Deus continue abençoando a sua vida e que Ele continue fazendo a palavra dEle arder no seu coração, sabe? Nunca deixe a palavra de Deus, a chama da palavra de Deus ser apagada do seu coração. Continua aqui até o final. Tem muita coisa boa para a gente falar ainda. Hoje eu quero apresentar para você mais uma vez o meu livro, Cuide Bem da Sua Carreira Profissional. Esse livro, meus irmãos, meus amigos, meus queridos, minhas queridas, ele tem informações super importantes para ajudar no seu crescimento profissional. Eu procurei escrever um livro o mais completo possível. Eu peguei desde a elaboração de um currículo para você começar a participar de um processo seletivo, seja o seu primeiro emprego, seja para você que está desempregado, você precisa voltar para o mercado, você que ficou um tempão fora do mercado por opção, ou você estava aposentado e quer voltar, seja lá qual for essa etapa da sua vida, mas você precisa de um currículo para você começar a participar de um processo seletivo. O currículo é sua carta de apresentação. Aí eu venho pelo livro falando sobre
Dinâmica de grupo, que é uma etapa super importante também, tá? Que muita gente acha que é um bicho de 7 cabeças, mas não é. Tem um segredinho aqui muito legal para você aprender sobre como você se dá bem na dinâmica de grupo. Compre o livro que você vai ver qual é o segredo que eu estou compartilhando com você ali. Em entrevista de emprego, muita gente faz daquilo um bicho de 7 cabeças, mas aqui eu trago informações muito legais, muito pertinentes, e eu tenho um segredo aqui também sobre você usar esse segredo para você se dar bem. Falo sobre redes sociais, que elas também estão sendo checadas pelas empresas como parte inicial do processo seletivo, tá? Como é que deve ser o seu comportamento como profissional nas suas redes sociais, tá? As empresas estão olhando quem é que você curte, o que você curte, o que você comenta, o que você compartilha, quem você segue, o que você posta, estão olhando tudo isso porque por ali elas conseguem ter uma ideia de quem você é, entendeu? E se elas não gostarem da impressão que você causa nas redes sociais, você não vai nem chegar na dinâmica de grupo, você não vai nem chegar na entrevista de emprego. Elas já estão usando logo no começo, triou o currículo, elas já estão checando redes sociais para não perder tempo. Eu faria isso se eu fosse recrutador de RH, para não perder tempo chamando gente que não vai me agregar nada. Na checagem das redes sociais eu já iria descartar. Nas minhas redes, no meu perfil pessoal no Facebook, há um tempo atrás eu fiz essa checagem e eliminei gente que não estava me agregando nada. Eu entrei, tive paciência para fazer esse trabalho e eliminei um bocado. Se eu fiz isso no meu perfil pessoal, você acha que um recrutador de RH de uma empresa não vai fazer? Ainda mais se a empresa tendo o nome que tem. Tu acha que ele vai contratar um sem noção qualquer para comprometer o nome da empresa com as coisas que ele posta nas redes sociais? Vai não. Imagem é muito importante. Eu vou te contar rapidinho uma história para falar de imagens. Hoje eu vi um vídeo sobre a história de uma banda lá da época do grunge, que era um movimento do rock do fim dos anos 80, começo dos anos 90. Um movimento que gerou o surgimento de bandas como Nirvana, Green Day, aquele outro, Guns N' Roses, e essa banda da qual eu vou falar, Skid Row. Eles estavam procurando um vocalista e encontraram um vocalista. O cara bom, o cara cantava pra caramba, o cara uma boa aparência e tal, Sebastian Bach. E a banda começou a fazer sucesso. Aqui no Brasil, eles fizeram sucesso com uma música romântica, I Remember You. I Remember You. Eles fizeram muito sucesso aqui com essa música. Pois bem, só que esse cara era um cara meio temperamental, um cara meio descompensado, esse Sebastian Bach. Então, as loucuras que ele fazia começaram a prejudicar a imagem da banda. Escuta isso. Ele entrou para a banda em 1989, eu acho. 87. Em 1987. Ele entrou para a banda se preparou, gravou um disco em 89, que tinha essa música aí, I Remember You, e tal. Aí num show, algum sem noção que estava vendo lá o show, mandou uma garrafa na direção do palco. O que o abençoado fez? Pegou a garrafa e mandou de volta, com toda a força. Só que ele acertou uma garota que não tinha nada a ver com a história. Aquilo deu um quiprocó, deu uma polêmica do caramba. Alguns dos integrantes da banda, que haviam convidado ele, no caso os líderes da banda, os fundadores da banda, lá eram 2 caras, pressionaram ele, não gostaram daquela postura. Esse foi um vacilo que ele deu, comprometendo todo o nome da banda. Os caras tentando estabelecer a banda no mercado. Há uns 2 anos depois, ele se envolveu em outra polêmica. Foi fazer um show com uma camisa na qual ele tinha uma frase homofóbica na camisa. 1991. Já havia toda uma questão crítica com relação à homofobia. Você vê, 33 anos atrás. Então, de novo, ele foi criticado pela imprensa, criticado pelos músicos, pelo público e tal. O negócio já começou a ficar mais estreito ainda. E ele tinha uns rompantes de temperamento que, no geral, em 1996 ele foi demitido da banda. Para você ver, o cara fazia sucesso, a banda fazia sucesso, mas eles precisavam preservar a imagem da banda. Eu estou contando essa mini história para você,
nessa parte aqui do anúncio do meu livro, para você entender que as empresas zelam muito por isso. E nessa etapa aí da checagem das redes sociais é para isso, tá? E aí eu falo de apresentação pessoal, marketing pessoal, falo dos estudos, né, de você manter os seus estudos em dia, sempre atualizados e tal. Falo de empreendedorismo, eu falo de vários outros temas aqui. E eu chego no final do plano B, onde eu falo do plano B, que todo profissional tem que ter. Vamos lá, existem profissões que são absolutamente instáveis, tipo ator e atriz. Ainda mais agora que as empresas, as emissoras não contratam mais como funcionários, é por obra. Então, vai fazer aquela novela ali durante 8 meses, o contrato dura 8 meses. Acabou a novela, acabou o contrato. E aí, o que o cara vai fazer? Ele tem que ter outras fontes de renda, precisa ter outras fontes de renda, precisa ter um plano B. A idade chega, muitos já começam a ser descartados, porque a maioria das novelas parece que ela não é escrita para pessoas de idade. Você dificilmente vê atores mais velhos, mais experientes participando de novelas. Você pode observar, quanto mais velhos são os atores, menos espaço eles têm nas novelas. E muitos desses atores, prevendo isso, já antecipando isso, começaram a migrar para outras profissões, começaram a buscar outras formas de ganhar dinheiro. Posso dar 3 exemplos para você aqui. Eles foram muito requisitados nos anos 80. Eu até já falei em outros vídeos, mas eu vou repetir. O Mário Cardoso, pesquisa aí, Mário Cardoso, Hélida Lastorina, Elcio Romar. Pesquisa esses 3. Anos 80 você via eles em tudo que era novela. O Mário Cardoso é dos anos 70 também. Galã de filme dos Trapalhões e tudo. A idade chegou para os 3, começaram a ser cada vez menos requisitados. O que os 3 começaram a fazer? Dublagem. Os 3 hoje são dubladores. Você escuta frequentemente as vozes de todos eles em vários filmes e seriados. E o Mário Cardoso ainda tem mais uma coisa, é psicólogo. E durante um tempo ele exerceu a profissão de psicólogo, coisa e tal. E por falar em psicólogo, além dele, tem outros atores que migraram para essa profissão. Tem a Suzy Camacho, tem o Henri Castelli, a Lídia Bronde. Você pesquisa aí. E tem uma menininha, Cecília Dassi. A menininha que fez a novela Por Amor. Psicóloga hoje. Então você vê, migraram para outro canto. E eu acabei de falar aqui que esses atores são dubladores. Você tem dublador, Marco Antônio Costa. O cara é locutor, foi locutor da JB há muitos anos, é dublador até hoje, a voz dele está aí direto, e é médico. Pesquisa aí que você vai encontrar. É médico. Então, tipo assim, sobre esse tipo de coisa que eu falo no livro, sabe? Sobre o plano B. Jogador de futebol, que é aquela profissão que tem prazo de validade, acaba a carreira, vai fazer o quê? Se não se preparar. Você tem jogadores que se prepararam e estão exercendo outras profissões, ou dentro ou fora do futebol. O Ronaldo, fenômeno, hoje ele é um empresário. Tem coisas dentro e fora do futebol. Ele recentemente aqui no Brasil comprou o Cruzeiro, mas já vendeu. Mas ele é dono do Valladolid, da Espanha. O Leonardo, que foi jogador do Flamengo, do São Paulo, da seleção brasileira, foi lateral esquerdo. Ele trabalha na área de futebol, mas é um gerente, um gestor. Rodrigo Caetano, super conhecido. Hoje ele é diretor, é gestor da seleção brasileira, mas já atuou em vários clubes. Os caras que se prepararam para a carreira pós-futebol. Alguns se tornaram técnicos. A maioria dos técnicos que estão atuando no futebol brasileiro eles foram jogadores. Tanto os brasileiros quanto os estrangeiros. Vamos lá. Aqui no Brasil, o Arthur Jorge, que é técnico do Botafogo, foi jogador. O Abel Ferreira, que é técnico do Palmeiras, foi jogador. O Mano Menezes, técnico do Fluminense, foi jogador. Dorival Júnior, técnico da seleção brasileira, foi jogador. O Tite, técnico do Flamengo, foi jogador. Vou lembrar aqui mais. O Luiz Felipe Scolari, Filipão, que hoje está sem clube, mas foi jogador. Vanderlei Luxemburgo, foi jogador. O Abel Braga, foi técnico de vários clubes aí, foi jogador. O Emerson Leão foi jogador, foi técnico.
técnico. Hoje ele se aposentou como técnico, mas foi jogador. Marcelo Oliveira. Tem vários outros aí. O que não falta é técnico que foi jogador. Se você lembrar de outros aí, você pode até o Renato Gaúcho. O cara ganhou muita coisa aí como jogador. Então, tipo assim, os caras se prepararam para fazer outras coisas na vida. E o Renato Gaúcho, além de ser jogador, além de ter sido jogador e ser técnico, ele tem os negócios dele também por fora. Você pode ver quando ele sai de um clube, ele não emenda com o outro. Ele fica um tempão na dele. Se ele fica um tempão na dele, é porque ele tem de onde tirar dinheiro. Sobre isso eu falo também. Cuide bem da sua carreira profissional, certo? Se hoje eu estou aqui escrevendo esse livro, como eu já escrevi outros, como O Dinheiro Nosso de Cada Dia, foi meu primeiro livro, De Lodebar para Wonderland foi meu segundo, esse aqui é meu terceiro. Eu já estou preparando, já vai sair já o quarto livro. Avivamento, onde ele começa, como alcançá-lo. E também participei de uma antologia, VHS literário, contos referentes aos anos 80. Todos os links de venda de todos esses livros que eu citei estão aí nos comentários, tá? Só você clicar e comprar seu livro. Ah, não está conseguindo clicar? Copia e cola. Pega o link aí, o link está aí, copia e cola e compra. Pô, simples, simples, simples. Você é inteligente, você é safo, você consegue fazer isso. Você consegue e vai chegar na sua casa de boa. O Dinheiro Nosso de Cada Dia só tem na versão digital, mas o de Lodebar para Wonderland e o Cuide Bem da Sua Carreira Profissional tem na versão impressa também, tá? E se nós estivermos juntos em alguma igreja, me procura que eu vou ter livros lá para você adquirir, tá? Enfim, se hoje eu escrevo livros é porque eu trabalhei para isso, eu contribuí para o INSS para isso. Aconteceu de eu ser aposentado por incapacidade previdenciária, eu dei continuidade à minha carreira profissional. Quer dizer, não profissional, porque ser escritor não é uma profissão. Escritor, a própria lei define como o ganho do escritor é um ganho referente à propriedade intelectual. Certo? Então, me preparei para isso, assim como vários outros se prepararam para se aposentar, para fazer outras coisas. É sobre isso eu falo também, tá, no meu livro. Eu quero muito que você compre, ó, vai ter muita coisa legal para você aprender nesse livro, vai ter coisa muito legal para você reaprender, certo? Porque na vida a gente precisa. Eu falo sobre isso aqui, não somente aprender, mas desaprender. O que é desaprender? Às vezes é deletar conceitos que a gente já adquiriu ao longo do tempo, mas que já está ultrapassado, para poder reaprender coisas novas. Eu mesmo precisei reaprender algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nos anos 80, era o top, em 1985, quando eu comecei a trabalhar, o empregado top era aquele que ficava 5, 10, 15, 20 anos na mesma empresa. Era o top, excelente empregado. Mesmo que ele começasse na carreira X e terminasse na mesma carreira. Era o top de linha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, isso é ruim. O empregado desse nem fica 5, 10 anos. As empresas entendem que esse cara é acomodado. A não ser que nesses 5, 10 anos, ele dentro da empresa, ele sai evoluindo. De ano em ano, ele consiga promoção. Aí tudo bem, a empresa até segura um cara desse. Pô, esse cara é bom. Esse cara estuda, se empenha, tal, tá subindo. A própria empresa segura um cara desse. Entende que esse cara tem potencial para dar muita coisa para ela. Mas esse cara mesmo vê que ele é um bom profissional, ele começa a caçar coisas melhores. Ele não fica agarrado àquela empresa 10, 15, 20 anos, não. Hoje isso faz parte do mercado de trabalho. Isso mudou. É como eu estou falando para você. Eu precisei desaprender isso. Que antes era, como eu falei, era top de linha o cara ficar trocentos anos na mesma empresa. Hoje isso não rola, não. A própria empresa, quando vê 2, 3 anos, aquele cara na mesma posição não cresce, a própria empresa pega, quando vai cortar, é o primeiro que roda. A empresa vê que aquele cara já deu o que tinha que dar. E tenta trazer um mais novo para sugar daquele cara, para ver se aquele cara cresce. É por aí. Então, cuide bem da sua carreira profissional. Livro muito bom. Eu te recomendo ele não somente como escritor, que eu pesquisei, estudei para poder escrever isso aqui, compartilhar com você conhecimento, mas
Eu falo como leitor também, porque eu sou leitor. E eu gosto de ler livros assim, 126 páginas. É um livro que é relativamente pequeno. E eu quero trazer você para o mundo da leitura. Esse mundo da leitura, ele é fundamental. Ele abre a mente para muitas outras coisas na vida, sabe? A gente se torna muito mais inteligente, muito mais culto. A mente trabalha muito mais rápido, tá? A leitura só tem benefícios. Como diz o filósofo Voltaire, a leitura engrandece a alma. E como já disse o nosso grande escritor Monteiro Lobato, um país se faz com homens e livros. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma boa leitura. Chegou a melhor parte. A parte na qual a palavra de Deus vai ser pregada a partir de agora. Não que ela não tenha sido, porque na ilustração eu trouxe uma mensagem inspirada em um texto da palavra de Deus. Quando eu falei do meu livro, eu também trouxe um pouco da palavra de Deus, porque Deus se agrada da pessoa prudente, que se prepara em tudo, inclusive profissionalmente, para poder ter prosperidade. Prosperidade não vem só da oração, não. Oração, o nome já diz, a palavra termina com ação, orar e agir. Então, orar, beleza, chamar Deus à existência e tal, chamar Deus para dentro da nossa causa, dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, beleza. Mas a gente tem que agir, fazer a parte da gente. Estudar, trabalhar, se empenhar, melhorar, crescer, progredir, e é isso. É junto. Vamos lá, abre a tua Bíblia aí, 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou falar apenas os versículos 9 e 10, e o nosso tema é: escolha não ser um obreiro pesado para seus irmãos. Super atual essa mensagem. Escolha não ser um obreiro pesado para seus irmãos. E continua me acompanhando aqui nessa plataforma. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo nos seus grupos e nas suas redes sociais, porque assim você recomenda, você indica ao algoritmo que esse vídeo pode ser compartilhado. A sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento me ajudam pra caramba nesse sentido. A palavra vai sendo levada para as pessoas e é grátis e só leva alguns segundos. Tá bem? Vamos lá. Vamos ler o texto. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? É uma pergunta, vou repetir aqui. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fadigamos e suamos a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem um cargo para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Olha, esses dois versículos são fortes, hein? Que Deus continue abençoando essa palavra e que ela se faça presente e real nas nossas vidas. Existe todo um contexto aqui, quando Paulo está falando para os crentes de Tessalônica. Para esses crentes, Paulo escreveu 2 cartas, porque ele encontrou uma coisa muito ruim no meio dessa igreja. Ele encontrou falsos profetas e encontrou aproveitadores do Evangelho. Gente que estava querendo viver às custas dos irmãos, com a desculpa de que estava pregando o Evangelho. Paulo encontrou isso em Tessalônica. Olha quantos milhares de anos tem isso. Nós estamos em 2024, a gente está falando do ano 30 depois de Cristo, ano 40 depois de Cristo. A gente está falando disso aí.
dos primeiros anos da era cristã, dos primeiros anos, isso, dos primeiros anos depois de Cristo, ou seja, andando aí quase 2000 anos para trás, Paulo já encontrou isso lá. Isso que a gente vê hoje em dia aí, sabe? Com a desculpa de pregar o evangelho, homens e mulheres que não querem trabalhar e ficam sendo pesados nas costas dos irmãos. Essa semana eu vi um vídeo de um criador de conteúdo, o qual ele justifica, ele usou até 1 Timóteo falando que é lícito que pastores e pregadores, não sei o que, para poder para poder pregar a palavra, recebam. Vamos lá. É um assunto bem controverso, mas dá para a gente explicar numa boa luz da palavra de Deus. Mas eu quero, antes de trazer a palavra de Deus em si, eu quero trazer um ponto de vista pessoal. Vamos lá. Eu vou me colocar como exemplo, porque assim ninguém vai ficar ofendido. Assim ninguém vai considerar que eu estou puxando brasa para minha sardinha ou que eu estou atacando alguém. Vamos lá. Vamos supor que eu resolva ser um pastor, resolva pegar uma igreja para pastorear, eu, Márcio Ribeiro, e diga para os irmãos que eu quero viver do Evangelho, viver em tempo integral. Vamos lá. Viver em tempo integral fazendo a obra de Deus, eu quero receber da igreja. Vamos lá. Eu, particularmente, Márcio Ribeiro, sou contra. Por que eu sou contra? Eu vou dizer para você por quê. Primeiro, quando um pastor se sujeita a isso, ele se coloca automaticamente à mercê dos irmãos. Não adianta me dizer aqui que ele fica independente. Não fica não. Não fica não por quê? Porque você vai ficar com medo de pregar sobre certos temas dentro da igreja. Por quê? Porque você não tem outra fonte de renda a não ser o dinheiro que a igreja lhe dá. Eu não estou nem entrando no mérito aqui nesse primeiro momento para falar que é certo ou que é errado a igreja dar dinheiro para o pastor pastorear a igreja. Até porque, diante da lei, nem pode. O pastor presidente da igreja nem pode receber. Nem pode receber. O que acontece, o que as igrejas fazem, é na contabilidade da igreja, eu sei, porque eu já trabalhei em contabilidade de igreja, em finanças de igreja, eu sei como se faz. A gente coloca no livro caixa, no livro do tesoureiro e no próprio balancete, na própria DRE, no próprio BP, que é o balanço patrimonial, na própria DRE, que é a demonstração de resultado de exercício, o que se coloca lá chama-se ajuda de custo ministerial, ou você pode chamar de sustento ministerial, ou você pode chamar de oferta ministerial. Nunca se coloca salário de pastor. Então, se alguém fala isso por aí em rede social, está falando besteira, tá? Não sabe o que está dizendo, nem pode, a lei proíbe. A lei proíbe. Então, esse dinheiro que muitas vezes uma igreja paga ao pastor presidente da igreja, sai desse jeitinho que eu estou falando. É ajuda de custo ministerial, sustento ministerial, oferta ministerial, qualquer nome parecido, mas não sai nada de salário de pastor, porque não pode. E muito menos se o pastor for presidente da igreja, aí que não pode mesmo, porque a igreja é uma instituição religiosa sem fins lucrativos. O CNPJ de qualquer igreja é cadastrado desse jeito na Receita Federal. Então, nenhum administrador da igreja pode receber, nem o presidente, nem os vice, nem tesoureiro, nem secretário, não pode. A igreja pode ter empregado. A secretária eclesiástica, que é aquela que cuida daquelas coisas de diácono da igreja, essa não recebe. Mas a igreja pode ter a secretária que fica ali dando expediente, dando suporte para o pastor. Marca agenda, atende fornecedor, não sei o quê, como em qualquer empresa. E isso pode. A igreja pode ter seu empregado lá, o zelador, o auxiliar de serviços gerais. Igrejas maiores até têm outras funções, enfim, dentro daquilo que a CLT permite para que a igreja, como instituição, empresa, né, instituição religiosa sem fins lucrativos, contrate, beleza. Então vamos lá. Então, voltando aqui, por que eu digo que eu sou contra? Porque, como eu acabei de falar, o pastor fica vulnerável.
Primeiro porque ele não fica com aquela independência para poder pregar. Não adianta dizer que fica que não fica. Porque se de repente alguém ficar melindrado e sair da igreja, as ofertas vão cair. E ao cair as ofertas, pode cair o sustento ministerial. Famílias que são influentes, dão bons dízimos, se elas se empombarem com aquilo que o pastor está pregando, elas metem o pé, vão para outra igreja, as ofertas caem. Então não vem me dizer que o pastor fica independente, que não fica. Ele fica cheio de dedos para tocar em certos temas. Por isso que a gente vê muita igreja pregando coisa água com açúcar aí. Essa é uma das razões. Não há como. Não há como. E outra coisa também. Aí eu já estou pensando no bem do próprio pastor também. Porque em casos extremos a igreja pode se empombar, pode se cismar com o pastor e mandar o pastor meter o pé da igreja, mandar o pastor embora. Dizer que o pastor não é mais bem-vindo ali. Estou falando alguma coisa demais? Você com certeza já ouviu falar disso. Olha, eu passei 30 anos em igreja batista, eu já vi isso. Nos estatutos das igrejas batistas, geralmente estão lá, o pastor serve a igreja, fica na igreja enquanto ele estiver servindo bem. Se a igreja, e todo final de ano, geralmente o pastor é obrigado a colocar o cargo à disposição, ele se retira e a igreja avalia se quer continuar com ele ou não. Nas igrejas batistas funciona assim. Não sei em outras denominações, não conheço, não posso falar. Mas nas igrejas batistas, a igreja batista eu conheço, passei 30 anos lá, funciona assim. E eu creio que nas outras igrejas não funciona muito diferente não. Tá? Então, tipo assim, aí o que faz? O pastor ganha um pé no traseiro e aí? Faz o quê? Então eu, Márcio Ribeiro, ponto de vista pessoal, acho que o pastor precisa ter uma fonte de renda, independentemente de se a igreja vai dar alguma ajuda a ele ou não. O pastor precisa ter. Ah, mas se o pastor trabalhar, vai atrapalhar o ministério. Não atrapalha não, não atrapalha não. Nos meus 41 anos de vida cristã, a maior parte dos pastores que eu tive trabalhavam, tá? Tinham seus empregos seculares e não tiveram grandes problemas para pastorear, não. Meu primeiro pastor trabalhava, ele tinha profissão. Eu passei 25 anos na mesma igreja, de 1983 a 2008. Não vou citar nome de ninguém. Meu primeiro pastor, quando eu cheguei, já estava, há 5 anos. Em 1983 eu cheguei, já estava desde 1978. Ele saiu em 1985, então eu fiquei 2 anos com ele. Foi ele que me discipulou e me batizou. Ele trabalhava. O sucessor dele ficou 5 anos, 1985 a 1990, e trabalhava. O sucessor dele era um homem aposentado, era um funcionário público aposentado. Ficou de 1990 até 1993, quando ele morreu. Ele já era velhinho. Ficou doentinho, já tinha mais de quase 80 anos, morreu com quase 80 anos, morreu. A igreja ficou 1 ano e meio sem pastor. O vice-presidente conduziu a igreja. O vice-presidente tinha emprego. Ele conduziu 1 ano e meio. Basicamente fez a maior parte das coisas que o pastor faz. Ele só não podia batizar nem servir porque ele não era pastor. Beleza. Aí a igreja trouxe outro pastor, que ficou de 1994 a 2002. Ficou 8 anos. Esse aqui trouxe ruína para a igreja, porque esse aqui trabalhava há mais de 30 anos, mas resolveu parar de trabalhar para ficar de tempo integral. Só que ele não quis reduzir o salário dele, então ele começou a sugar a igreja, sugar, explorar. Ele levou a igreja à falência. Obrigou a igreja a ficar subindo o salário dele. Foi subindo o salário dele, subiu. Ele chegou a receber 8 salários mínimos. Uma igreja em um bairro, próximo à comunidade. A maioria dos membros morava naquela comunidade, era uma igreja de poucos recursos. Os recursos que tinham ficaram acumulados porque a igreja ficou 1 ano e meio sem pastor. Então não dava dinheiro para ninguém. Então o pastor, como ficou sem pastor, então não saía sustento ministerial. O tesoureiro sabiamente separava aquela verba e guardava, porque a igreja precisava fazer obras. Então aquele pastor que chegou juntamente com alguns apoiadores dele, cresceram o olho, não tinham noção de administração de igreja, deu ruim. Eu estou falando isso porque eu fui chamado, como eu tinha experiência com finanças, com número, eu fui chamado
para consertar a cagada que esse povo fez. Então, em 2002, eu fui chamado pela primeira vez para consertar a cagada. Desculpa usar essa expressão. Para consertar a cagada é difícil. Começamos a reduzir o salário, chamamos ele para conversar. 8 não dá, reduzimos para 6. Ficou apertado, chamamos, reduzimos para 5. Ele meteu o pé. Estou te falando real, não estou citando o nome de ninguém, mas estou te falando fatos reais. Aí a igreja ficou tão falida que chegou o quinto pastor. O quinto pastor que eu tive trabalhava. E a igreja só podia pagar, sabe quanto? Ajudar com ele quanto? Com 2 salários mínimos. Uma igreja chegou a pagar, pagava 4. Todos os outros ganhavam em média 4 salários mínimos. O que era muito bom. Hoje, 4 salários mínimos dá R$ 4.800 aproximadamente. Hoje, 4 salários mínimos, R$ 4.800 não é um salário que a gente possa dizer, pô, ruim. Não é um, que maravilha, não torna ninguém rico. Mas não é um salário tão ruim. Mas o pastor que chegou, o quinto pastor que chegou com a experiência que ele tinha de outros ministérios, a igreja mal podia pagar 2 salários. Um sufoco. Aí esse pastor ficou 3 anos, de 2012 a 2005. Chegou um 6º pastor, que também trabalhava. E esse ficou 3 anos, de 2005 a 2008. Esse aqui, como aí nessa época eu já estava sozinho administrando a igreja, administrando as finanças da igreja, e sugeri a ele que o salário dele se tornasse variável, um percentual em cima das ofertas. Não era muito, mas era uma forma até de motivá-lo, que quanto mais ele evangelizasse, ganhasse alma para Jesus, mais os dízimos aumentariam, mais o salário dele ia aumentar. Ele ia fazer o salário dele. E não ia bagunçar com as finanças da igreja. Então eu estipulei um percentual lá. 30% do total de dízimos da igreja seria o salário dele. E ainda estipulei de pegar 8% do que ele recebesse e colocar numa conta como fundo de garantia por tempo ministerial, FGTM. Então eu fiz isso, esse pastor recebeu fundo de garantia quando saiu, em 2008. Ele foi lá, bonitinho, no banco e sacou o dinheiro. Fundo de garantia. Eu fiz isso, então eu sei como fazer. Sei do que eu estou falando. Tá? Mas ele, quando saiu, ele tinha o emprego dele e com o emprego dele ele continuou. O 7º pastor que chegou também trabalhava na mesma empresa que eu, inclusive. Ficou ali até 2011, 3 anos também, 2008 e 2011. E o outro que chegou, tá até hoje, desde 2011, é um empresário. E isso nessa igreja que eu me converti, que fiquei 25 anos. Tá? E os outros pastores que eu tive em outras igrejas também trabalhavam. Em 2008 eu saí dessa igreja que eu me converti, fui para outro pastor de lá, trabalhava. E muito, por sinal. Era professor, diretor de seminário, diretor disso, daquilo. O que não faltava para ele era trabalho. Ele até teve que entregar o ministério porque ele não estava dando conta de tanto trabalho que ele tinha. Mas ele já era um homem de certa idade, ele fez por opção. Preferiu se dedicar aos trabalhos que ele já tinha. Ele fez a opção. E aquela igreja tem um pastor que trabalha. Não vive do ministério, trabalha, é professor. Aí eu fui para uma outra igreja em Nova Iguaçu, o pastor trabalhava. Fiquei 3 anos nessa igreja que eu fui. Nessa que eu fui, que eu saí da minha em 2008, fiquei 5 anos. Depois fui para outra, fiquei 3 anos, o pastor trabalhava. Depois eu fui para uma outra igreja, o pastor trabalhava. Fiquei 5 anos lá, o pastor trabalhava. E depois eu fui para a igreja na qual estou hoje, a filial que eu congregava, o pastor trabalhava. Então isso não atrapalha o ministério, não. Basta que haja organização. E outra coisa, por que a igreja quer tanto negócio de pastor ficar em tempo integral? Você é crente em tempo integral? Você fica na igreja em tempo integral? Vamos lá. Na sua igreja a consagração é lotada ou é vazia? 90% das consagrações que eu conheço são vazias. Eu vou a muita consagração. Depois que eu me aposentei, a maioria das consagrações é vazia. Então, os crentes não podem ficar exigindo também que o pastor fique à disposição da igreja 24 horas. Não, o pastor tem que ter
o sustento dele, tem que ter de onde tirar. Agora, saindo da minha opinião pessoal e voltando aqui para o texto, eu coloquei minha opinião pessoal para você entender por que eu sou contra. Estou mostrando para você. Como eu falei, Paulo aqui está falando, vou repetir o texto para você, como é que Paulo está falando aqui. Olha o verso 9, ele está fazendo uma pergunta para os irmãos. Eu vou trazer para vocês em breve a mensagem, esse capítulo 2 completinho, que ele fala da verdadeira pregação do Evangelho. Eu destaquei esses 2 versículos para fixar esse tópico aqui, de não ser pesado para os outros, mas eu vou trazer em breve a completa, a verdadeira pregação do Evangelho de Cristo. Vocês vão ver muita coisa que está acontecendo nas igrejas de hoje, Paulo aqui já criticando. Esses 2 versos você já tem uma ideia. Olha o verso 9. Vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fadigamos e suamos, a fim de ganhar o suficiente para viver de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos, vamos lá, para os dias atuais. Paulo fala aqui no verso 9, que ele e o grupo de irmãos que estavam com ele trabalharam noite e dia fazendo outras coisas fora pregar a palavra. Eles se desdobravam, trabalhavam e pregavam a palavra, trabalhavam e pregavam a palavra, para ganhar o suficiente para não serem pesados para os irmãos. E o que é que a gente vê hoje? Eu vou repetir aqui, eu até já falei em outras pregações. Vamos lá. Vamos relembrar aqui aquela continha matemática básica, hein? Aquela missionária aí que recentemente foi divulgado um áudio dela que ela queria 3 mil reais para pregar na igreja. Vamos lá. Se ela pregar somente nos dias úteis, se você pegar os dias úteis do mês, tirando sábados e domingos, você pode até deixar feriado, tá? Só não inclui sábado e domingo. Isso vai dar em média de 21 a 23 dias úteis. Vamos lá. Ou se for um mês curtinho, tipo fevereiro, de 20 a 23 dias úteis. Vamos fazer a conta básica aqui, 3 mil. Se ela pregar 20 dias úteis no mês, os 20 dias úteis daquele mês que tiver 20 dias, 3 vezes 20, 60. Então ela vai botar 60 mil reais no bolso para pregar a palavra de Deus. Se ela pregar 21 dias, for um mês de 21 dias úteis, são 63 mil. Se ela encher a agenda todos os dias, como eles fazem. Se ela pregar 22 dias úteis, são 66 mil. Se ela pregar 23 dias, são 69 mil reais. E olha que ela não é nem das mais caras não, hein, tá? Tem pregador que cobra muito mais. Agora eu vou fazer uma continha de uma pregadora que não é conhecida, que eu sei quem é porque ela anda muito pela Baixada e ela já pregou numa igreja que eu congregava. Cobrou quinhentinho. Vamos lá, quinhentinho. E ela falou que ela prega de segunda a sexta. Ela só dias úteis. Sábado ela tira para ela, que ela falou, para ela passear, para ir no shopping, no cinema, resolver as coisas dela. Domingo para estar na igreja que ela congrega. Então vamos lá, quinhentinho. 20 dias úteis. 5 vezes 20. Quanto dá? Faz a continha aí. 500 vezes 20, 10 mil. 10 milzinho por mês. Olha que molezinha. 500 vezes 20, 10 milzinho. Se ela pregar 21 dias, 10.500, certo? 500 vezes 10, 5 mil. Vezes 20, 10 mil. Mais os quentinhos, 21 dias, 10.500. Se ela pregar 22 dias, 11 mil. Se ela pregar 23 dias, 11.500. Muita coisa, né? Muita coisa. Você já parou para pensar nisso?
Já parou para pensar nisso? Pois é, muita coisa, né? 11 mil reais por mês. Você está me vendo aí, você ganha 11 mil reais por mês? Eu não ganho. Você ganha? Se você ganha, dá glória a Deus. Mas se você ganha, você está numa situação muito privilegiada na pirâmide financeira do trabalhador brasileiro, tá? Uma boa parte dos trabalhadores brasileiros não ganham nem isso. Nenhum aposentado do INSS ganha isso. O máximo que um aposentado do INSS ganha é 7 mil e poucos reais. Só você consultar aí. Você vê. O cara pode ter se aposentado como gerente da Caixa Econômica. Na Caixa Econômica podia ganhar mais de 20, 25, mas se aposentar vai ganhar 7. Pois é. Gerente qualificado com faculdade, com MBA, mas não sei o que. Aí um pregador semi-analfabeto, só porque de repente está famoso, prega 500 reais por pregação, se encher a agenda o mês todo, vai ganhar 11 mil. Um semi-analfabeto que fala errado. Distorção completa, né, do que é o Evangelho. Distorção completa do que é a Palavra de Deus. Eu não estou esperando a aprovação dos irmãos com essa mensagem, não. Não estou esperando, não estou aqui para isso. Por isso eu sou independente. Por isso eu sou independente. Eu não vivo de oferta de igreja. Eu tenho minha aposentadoria e os meus livros são direitos autorais. Então cada livro que Deus me permite vender, cada livro que você compra meu, eu recebo direito autoral. O direito autoral é merreca. Pesquisa aí, direito autoral é merreca. Escritor, não nada de dinheiro não. Tirando um Paulo Coelho, uma Thalita Rebouças, um Augusto Cury, que vendem milhões e milhões de livros, um escritor que está começando, está cavando poço, como eu falei, direito autoral percentual, pela venda do livro, ganho de propriedade intelectual. Não nada de dinheiro não. Assim como o cara que compõe música, não nada de dinheiro não. Só se a música arrebentar. Tipo o Zé Augusto que compôs Evidência, todo mundo regrava. Só com Evidências ele ganha um dinheirão. O Peninha, compositor daquela música sozinho, Caetano Veloso gravou, Tim Maia gravou, Sandra de Sá gravou. Só com essa música ele ganha um dinheirão de direitos autorais. O Roberto Carlos ganha uma fortuna pelo conjunto da obra dele. Quantas músicas que ele já compôs na vida dele, que tocam pra caramba aí. Fora as que as pessoas regravam dele. Zezé de Camargo também ganha uma fortuna também com direitos autorais das músicas que ele compõe. Paula Fernandes. Nossa, tem muitos e muitos outros aí. Então, direito autoral, só quem está lá na prateleira de cima. O restante aqui na prateleira de baixo não ganha não. Mas é bom não ser escravo, né, na mão de igreja, porque assim a gente é independente. A gente não precisa pregar para ficar agradando ninguém. Aí você vem para esse texto aqui, volta para esse texto, esses pregadores de hoje que se intitulam itinerantes. Já começa que isso é rançoso demais falar esse nome. Quando a pessoa tem um chamado e sai por aí pregando o evangelho, você pode chamar a pessoa de evangelista. Mesmo que não tenha o título, tenha sido ungido pela igreja, carregando a carteirinha de evangelista, mas está fazendo a missão como se fosse um evangelista. Por que chamar itinerante? Isso é uma forma de profissão, é isso? É a profissão itinerante? Aí ganha uma fortuna e é pesado para os irmãos. Aí a igreja paga uma fortuna para levar um cara desse para pregar lá. Enquanto a igreja não consegue fazer uma mísera ação social, porque gastou uma fortuna para levar um pançudo para poder pregar a palavra. Porque esse pançudo não quer trabalhar, quer viver às custas da igreja. É isso que Paulo está falando aqui, que ele e o grupo dele trabalhava noite e dia para não ser pesado para os irmãos. E é isso que vocês precisam entender. Eles não são os únicos culpados, não. Eles não são os únicos culpados, não. Quem paga para eles é tão culpado quanto eles. Você que enche a paciência do seu pastor para o pastor convidar o pregador tal, você é tão culpado quanto.
Que você fica enchendo a paciência do seu pastor, fica enchendo a paciência do seu líder de departamento, porque quer levar o cantor tal, o pastor tal. Aí a igreja se vira nos 30, porque eles pedem bem, esses pastores aí pedem bem, esses cantores pedem bem, pedem pouco não. Eu falei aqui, 3 mil, mas você consulta a agenda aí deles que você vai encontrar os valores. Tem uns que pedem muito mais. Tá de brincadeira, né? Então você que enche a paciência do seu pastor, do seu líder de departamento, é tão errado quanto o cara que pede para pregar na sua igreja. O cara que pede oferta. Eu nunca vi ninguém pedir oferta. A oferta é dada com liberalidade. A Bíblia diz isso. Eu, como ofertante, eu tenho que ser liberal. Então eu dou aquilo que eu posso dar, aquilo que está na minha condição. Se eu tenho R$5 na conta, eu faço um pix de R$5 de oferta. Se eu tenho 500 sobrando, eu quero dar 500, eu dou 500. É liberalidade. Não é obrigatoriedade, é liberalidade. Para eu ofertar, e é liberalidade da igreja também para ofertar. Então eu não tenho direito de chegar, não, eu quero que, não, para eu pregar aqui eu quero uma oferta de R$1.000. Ah, fala sério, vamos parar com essa palhaçada, vamos parar de meninice, isso aí não tem na Bíblia não. Isso aí não tem na Bíblia não. Aí, então esses caras estão aí porque é a lei da oferta e da procura, como na roda da economia. Se tem oferta é porque tem procura, se tem procura é porque tem oferta. Se esses caras pedem é porque tem quem paga. Mas eu estou percebendo que tem algumas igrejas que acho que já estão começando a fechar as torneiras para esses picaretas da fé. Sabe por quê? Porque já começaram a se candidatar como vereadores. Pode pesquisar, já tem um montão deles se candidatando a vereador. Por que estão se candidatando a vereador? Porque já começaram a ver diminuírem as agendas deles. Algumas igrejas já começaram a acordar. Algumas lideranças já começaram a acordar. Eu dou glória a Deus por isso. Eu quero que mais igrejas acordem, mais lideranças acordem, mais pastores acordem. Eles já estão começando a correr para se candidatar a vereador. Para fazer o que lá na vereança? Não vai fazer nada. Não vai fazer nada. Vai só, se conseguir ser eleito, vai botar a bufunfa mensal no bolso, 8 aninhos de mandato, se conseguir fazer 8 anos de mandato, vai se aposentar, ganhando uma baba de dinheiro, e não vai fazer nenhum projeto relevante, não vai. Mesmo que tenha muito boa vontade de queira fazer, não vai. E eu vou dizer por que não vai, porque cada projeto que um político apresenta, primeiramente ele passa por uma comissão. E se essa comissão não gostar, se bater de frente com os interesses deles, que vocês sabem muito bem quais são, o projeto vai ficar ali. Vai ficar ali, mofando naquela comissão. Vai andar em passo de tartaruga. Vai demorar 3, 4, 5 anos ou mais para chegar para votação no plenário. Vai entrar numa fila de projeto que tem para ser votado no plenário. Pode ir para a gaveta. Tem projeto que já está no plenário para ser votado há 10, 15, 20 anos. O deputado até já morreu, o senador até já morreu, o vereador até já morreu. Não vai nem ver. Para você ver o nível. Não vai rolar, não vai fazer. Não vai fazer. Principalmente se for coisa para beneficiar o povo. Não vai conseguir. Se bater de frente com os interesses dele lá, não vai conseguir. Eu vou ver o Botafogo campeão e não vou ver nenhum político realmente honesto, competente, apresentar projetos bons e relevantes e consiga ser aprovado em tempo rápido para beneficiar o povo. Só se o governo, seja o governo estadual, federal, municipal, molhar a mão desses caras para eles aprovarem. Caso contrário, não vai. Porque é um meio podre. Caetano Veloso já falava lá nos anos 80, enquanto os homens exercem seus podres poderes, ele já falava sobre isso. Estou falando nenhuma novidade. Enfim, mas a gente sabe que essa galera aí que vivia pegando agenda igreja, já está começando a ver as agendas fechando para eles, já começaram a migrar para se candidatar a vereador, já tem vários deles aí. Daqui a 2 anos vão tentar ser deputados estaduais. Os que não conseguirem ser eleitos vereadores vão se juntar com mais alguns que não tiveram tempo para se candidatar, aí vão tentar se candidatar a deputados estaduais.
ou até deputados federais, ou até senadores. Por que vão tentar? Porque estão vendo que as agendas estão começando a fechar. Mas a gente sabe que ainda tem muita coisa para acontecer. Mas eu dou glória a Deus porque já tem lideranças abrindo os olhos quanto a isso. Vamos repetir os 2 versos? Eu gosto muito da Bíblia porque a Bíblia ela fala. Verso 9, Paulo falando: vocês não se recordam, irmãos, como trabalhamos tão arduamente no meio de vocês? Noite e dia nos fadigamos e suamos, a fim de ganhar o suficiente para viver, de maneira que as nossas despesas não fossem uma carga para ninguém, enquanto pregávamos o Evangelho de Deus entre vocês. Então Paulo está dizendo aqui que o fato dele trabalhar não atrapalhava ele de pregar o Evangelho. Como eu falei para vocês ainda há pouco, a grande maioria dos pastores que eu tive trabalhavam, e isso não atrapalhava eles de pastorear. Não atrapalha não, é só se organizar. É só se organizar. É só conversar direitinho, inclusive em casa, porque em casa ele não é o pastor, ele é o homem, o marido, ele é o pai. É só ele se organizar, ele vai ter que se virar nos 30. Se organizar bonitinho, entendeu? Para ele poder dar conta. Vai ter que saber administrar muito bem o tempo, entendeu? E botar limite também nos irmãos, vamos combinar. Que também tem irmão que é abusado, sem noção. Se deixar, vai aparecer na casa do pastor meia-noite, 1h da manhã, e muitas vezes com bobeira, com coisa que pode esperar. Tem irmão também que é meio sem noção. Inclusive na igreja que... Inclusive nas igrejas batistas que eu congreguei, os pastores nem moravam perto das igrejas. Talvez até pensando nisso. Nem moravam perto. Nenhum deles morava perto da igreja. Só quando eu fui para Nova Iguaçu que eu tive pastores que moravam perto da igreja. Moravam perto, moravam quase do lado, mas só aí, mas... E assim mesmo, um desses pastores que morava perto da igreja teve que botar limite. Teve que dizer para os irmãos na maior cara dura e certíssimo: não recebo ninguém na minha casa. Atendimento pastoral na igreja. Tá certo, porque dentro da casa dele ele é o marido, ele é o pai, ele é o avô, ele é o irmão, é o cunhado, é o tio. Ele não é o pastor dentro da casa dele. Ele não tem que receber irmão na casa dele. Ele está certíssimo. Não vou falar nome aqui, mas ele está certíssimo. Dou nota 10 para ele. Tinha que fazer isso mesmo. Tinha que fazer isso mesmo. Botar limite. Pode não. Vamos ler o verso 10. Vocês próprios são nossas testemunhas, como Deus também é, de que temos sido puros, sinceros e irrepreensíveis perante cada um de vocês. Por que essa galera que não trabalha é tão criticada? Essa galera que vive de agenda, que não trabalha, que vive supostamente de pregar o Evangelho. Por que eles são tão criticados? Porque não são encontrados puros e irrepreensíveis. Por quê? Primeiro, pedem fortunas. Então isso já é um escândalo. Muita gente já se escandaliza com isso. Toda hora sai notícias sobre isso nas redes sociais. Então isso já é um motivo para envergonhar o Evangelho. Lucas 17:1 para você meditar. Ai daquele por quem vier os escândalos. Está escrito lá. Foi Jesus que falou. Então você aí que cobra para pregar, você está causando escândalo. Muita gente já se escandaliza. Então você já não se enquadra aqui, ó, puro, irrepreensível, sincero. Porque tem muita gente também que prega com isso aqui, quer ganhar dinheiro. Aí não entrega o que Deus manda entregar. Claro, vai perder a mamata, vai perder a boquinha. Se eu fosse desse tipo de pessoa, eu ia querer manter minha clientela. Como é que eu vou desagradar minha clientela? Como é que eu vou desagradar quem está me pagando? Se eu chegasse no lugar, eu cobro R$1.000 para pregar, só milzinho. Aliás, nem 1.000, não, vou começar agora aqui, vamos lá. Estou falando de mim, para ninguém se ofender, vamos lá.
Vou cobrar de você aí, ó, trezentinho. Pô, trezentinho por pregação. Imagina, se eu botar 22 dias úteis, trezentinho. 300 vezes 10 dias, dá 3 mil, vezes 20 dias, 6 mil, 22 mil, 6.600 reais, caraca! Aí, 6.600 reais por mês para pregar? Pô, reforço muito bom no meu orçamento. Aí você acha que eu vou querer perder essa boquinha? Querer deixar de ganhar trezentinho quando eu for na sua igreja? Aí tu acha que eu vou entregar o que Deus manda entregar? Claro que não. Para desagradar você e você não me convidar mais? Estou errado? Porra, raciocínio é simples, meus irmãos. Raciocínio é simples. É isso, por isso que Paulo fala aqui. Eu vou repetir o verso 10. Eu quero que você fixe bem isso, ó. Vocês próprios são nossas testemunhas. Ó, está jogando a bomba para os irmãos, ó. Vocês são testemunhas do jeito que Deus é também, tá? Deus conhece a gente. Temos sido puros, ou seja, eles não tiveram maldade nenhuma de receber. O que eles recebiam ali de oferta dos irmãos, eles não eram pesados para os irmãos, porque eles trabalhavam duramente, arduamente, para ter o sustento deles. Então eles não eram pesados para ninguém. Então se havia oferta, se eles recebiam oferta, era aquilo que eles podiam dar, e eles não eram pesados para ninguém. Então eles colocaram, bateram no peito, ó, mataram no peito, ó, nós somos puros, não cobramos para pregar, não somos mercadores do Evangelho, somos sinceros porque nós estamos com a nossa vida no altar, nós estamos com a nossa vida em dia de comunhão com Deus e somos irrepreensíveis, não tem ninguém que possa apontar falha em nós. Pergunto a você, essa galera de hoje em dia aí, pode falar isso? Pode bater no peito, matar no peito e dizer, pô, sou puro, sou sincero, sou irrepreensível? Não estou julgando não, estou só jogando a pergunta aí. Será que pode matar no peito? Toda hora aparece uma bomba aí. Toda hora aparece um escândalo diferente envolvendo uma pessoa diferente. Toda hora aparece. E digo mais, não estou aqui querendo entregar profetada não, porque a Bíblia diz, vai aparecer muito mais. Final dos tempos, vai aparecer muito mais. Mateus 24, versos 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Se você continuar lendo Mateus 24, você vai ver o que está escrito lá. Surgirão falsos cristos, falsos profetas e blá, blá, blá. Você vai encontrar outros 3 textos falando que se vier alguém pregar um evangelho que não é o evangelho de Cristo, é anátema, mesmo que seja anjo. Pregando o evangelho que não é o de Cristo, é anátema. Paulo fala, e o mesmo Paulo fala para os Tessalonicenses. Na segunda carta, de novo ele critica essa galera que vive por aí querendo explorar os irmãos, cobrando para pregar. Ele chega a falar, ó, que quem não trabalha não coma. Confere aí, 2 Tessalonicenses capítulo 3, todinho. Paulo vem, ó, descendo na madeira nessa galera. Agora eu pergunto aí, eu conheci alguns, os caras com a vida toda zoada, nem oravam para pregar. O cara repetia a mesma mensagem, tudo que era a igreja que ele ia, era o mesmo texto. Era Davi Golias, só pregava sobre aquilo. E o cara, ele se inspirava vendo vídeo dos pregadores dos Gideões. Ele ficava vendo aquilo ali para repetir o que os caras dos Gideões falavam. Aquela época dos Gideões, o auge dos Gideões, que tinha até aquela musiquinha tenebrosa de fundo que eles tocavam, aquela musiquinha pavorosa, que eu tenho ranço daquela musiquinha, aquela trilha sonora. Até os erros de português dos caras o malandro copiava, os malandros copiavam, ou copiam, você vê até hoje aí, vários deles se inspirando naqueles pregadores do passado lá nos Gideões. Que por sinal, a maioria deles se envolveu em tudo que era escândalo, né? A maioria daqueles pregadores que passaram por Gideões, raríssimos são os que não se envolveram em escândalo. Raríssimos são. Raríssimos, raríssimos. A maioria se envolveu. E escândalo barra pesada. Adultério, gravidez fora do casamento, filho fora do casamento, postando nude da genitália, bebedeira, droga. Aquela musiquinha dos Mamonas Assassinas, eles cantavam em grupo, sabe aquela musiquinha famosa dos Mamonas Assassinas? A do roda, roda, vira, solta, roda e vem. Pois é, participavam daquilo ali.
escândalos estão aí, não estou inventando nada. Infelizmente, eles deixaram na reta, eles mesmos dão para Satanás material de trabalho, para Satanás acusá-los. Por isso que Paulo falou aqui, ó, vocês sabem muito bem, como Deus também sabe, que nós somos puros, sinceros e irrepreensíveis. Esse mesmo Paulo matou no peito certa vez para dizer, sejam meus imitadores como eu imito a Cristo. E aí? Eu não tenho essa moral para dizer isso. Eu sei que eu tenho muita coisa para melhorar na minha vida. Eu sei disso. Eu me emociono quando eu vejo o trecho daquela novela bíblica da Record, José do Egito. Quando eu vejo José falando com Potifar, aquela cena, eu me emociono. Quando Potifar, vencendo o medo que os egípcios tinham da noite, foi na casa de José para pedir perdão, porque ele mandou José injustamente para a cadeia, quando ele descobriu que foi traído pela mulher, coisa e tal. E José falando para ele, pô, não se culpe não, senhor Potifar, não se culpe não, coisa e tal, eu tirei muita coisa boa dali, eu aprendi muita coisa e tal, parará. E Potifar perguntou para ele, como é que você consegue tirar tanta coisa boa assim? E José falou, sabe o que é, senhor Potifar? É que a minha vida está nas mãos de Deus, ela não me pertence mais. O que ele tiver que mandar para mim, eu aceito. Pesquisa na internet, você vai ver a cena. Eu acho uma das cenas mais tocantes e mais verdadeiras. Olha o nível de comunhão com Deus que José tinha para falar uma coisa dessas. Minha vida está nas mãos de Deus, não me pertence mais. É forte pra caramba. E Paulo tinha essa autoridade para matar no peito para dizer isso. E é isso que eu quero trazer para você, é nisso que eu quero que você pense, é nisso que eu quero que você medite. Tá? Que é... Não seja obreiro pesado para os seus irmãos. Você tem chamado para pregar a palavra de Deus, não seja pesado não. Tenha sua fonte de renda. Você quer se dedicar realmente à obra de Deus? Beleza. Mas não para de trabalhar não. Você tem uma carteira de motor. Vou te dar algumas sugestões aqui. Para você até você trabalhar e você ter um horário flexível que não atrapalhe você de pregar a sua palavra. Porque de repente você trabalha numa empresa, a empresa é longe da sua casa, é longe da igreja, coisa e tal, beleza. Primeira coisa, ora, pede a Deus para confirmar se é isso que Ele quer para a sua vida. Porque de repente Deus não quer isso para a sua vida. E aí? Quando Deus começou a me separar para eu pregar com mais intensidade a palavra de Deus, primeiro Deus providenciou a minha aposentadoria. Deus usou um profeta para falar para mim, em 2014, eu vou te tirar do teu emprego para você se dedicar à minha obra, mas não se preocupa que você não vai perder dinheiro. Deus estava me avisando que Ele providenciaria a minha aposentadoria. O profeta não sabia que em 2014 eu já tinha dado entrada na minha aposentadoria por tempo de contribuição. Eu ia contar diferente por causa da minha deficiência. O INSS, para vocês terem uma ideia, 10 anos depois eles ainda estão analisando esse meu pedido. Só que de lá, de 2014 para cá, minha visão piorou. Em 2019 eu operei de novo e aprove ao Senhor permitir que a minha aposentadoria saísse por incapacidade previdenciária permanente. Tipo assim, Deus estava com pressa. Ó, estou com pressa, não posso esperar 10 anos não. Foi a forma que Deus escolheu. Não posso ficar esperando o INSS definir não. Então eu vou te aposentar por incapacidade previdenciária. E posso falar para você, financeiramente até foi melhor para mim. Porque por tempo de contribuição eu ia cair num redutor. E para eu não cair no redutor, eu ia ter que trabalhar mais alguns anos. Eu até iria trabalhar mais alguns anos. Se a minha aposentadoria saísse por tempo de contribuição, eu iria continuar trabalhando. Só que aí eu ia negociar meu horário de trabalho lá na empresa. Eu não iria mais fazer hora extra, como eu já não estava fazendo. Eu já estava num horário especial que eles chamavam. Era 6 horinhas, 15 minutos para meter o pé. Eu não fazia 1 segundo de hora extra. Nos meus últimos meses lá, meu último ano e meio lá, eu já não fazia mais hora extra. Com exceção daquele período que a Caixa começou a pagar aquele fundo de garantia das contas inativas que Michel Temer liberou. Mas depois que acabou aquele auge ali, fazer hora extra não. E era o que eu ia fazer, continuar sem fazer hora extra. Mas enfim, só que Deus estava com pressa. Agora, de repente você pode orar, Deus confirmou, você pode buscar algumas alternativas.
para você trabalhar e tal, de repente ver se consegue trabalhar mais perto da sua casa, de repente você pode, sei lá, Deus vai dar a você sabedoria para você fazer a obra dele, pode ter certeza. E você vai conseguir trabalhar, ter o seu sustento, cumprir com o seu papel como homem da casa, abençoar a sua casa, porque é você que tem que prover sua casa, sua mulher, seus filhos, não é a igreja. Não é a igreja que tem que ficar dando cesta básica para você. É você que tem que prover, e prover com o seu trabalho. É o que a Bíblia diz, né? É o que a Bíblia diz, do suor do teu rosto comerás o pão. Então, é isso. Só até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E o tema para essa mensagem foi: escolha não ser um obreiro pesado para seus irmãos, baseado na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Que Deus continue abençoando sua vida e que Ele continue falando no seu coração e que essa palavra continue a arder no seu coração e fazer você ficar desejoso de estudar cada vez mais essa palavra. Muito obrigado porque você ficou até aqui. Muito obrigado porque você teve paciência para me ouvir. Muito obrigado porque você teve paciência para estar aqui. E eu peço a você, continue me acompanhando. Negócio de seguidor não. Continue me acompanhando, curtindo, comentando e compartilhando meus vídeos. Eu espero você aqui na próxima semana, no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê paz.